na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te se cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Esta mensagem está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 e 19. Jesus vai ao encontro de Pedro na praia e a Bíblia diz que eles jantam, eles se alimentam. E Jesus interroga Pedro 3 vezes sobre se Pedro o ama. E Pedro responde. Na terceira vez, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Eu acredito que ele se emocionou e chorou. E Jesus, falando do versículo agora, Jesus faz um esclarecimento a Pedro, uma revelação, dizendo que, Pedro, quando você era moço, você ia lá e se arrumava, se cuidava e saía para onde queria. Mas quando você for velho, você vai ter alguém para cuidar de você. E você vai ter que estender a mão e levar você às vezes até para um lugar onde você não queira ir. E a Bíblia diz no versículo seguinte, que é o 19, que Jesus falando isso, diz como Pedro ia descansar, né? Perecer, falecer. E essa maneira como ia glorificar a Deus, ou seja, na sua velhice. Eu já escutei de muita gente que Pedro, o apóstolo Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, sei lá. Eu não encontrei isso na Bíblia. Se você que me escuta até se tem escrito isso na Bíblia que eu não consegui achar sobre a morte de Pedro, você fala para mim para eu ver na Bíblia. Mas eu não estou aqui para causar uma dúvida. Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, dizendo que ele deu ânimo a Pedro, dizendo: Pedro, você vai morrer velho, você vai viver bem. Porque, não sei se você já leu na mensagem na Bíblia, que os próprios discípulos interrogam Jesus: Senhor, deixamos tudo que tínhamos para trás, família, casa, emprego, por amor de ti. E Jesus diz: olha, não tem aquele que tenha deixado tudo isso e receberá 100 vezes mais nessa vida e na vida vindoura, que é a eternidade. E a Bíblia diz que a gente vai ser julgado pelas obras, viu, irmão? E também a Bíblia diz que a gente não deve juntar tesouro aqui, onde tem ferrugem, traça. Deve juntar tesouros no céu. Que você saiba que no céu tem ruas de ouro, tem tesouro. Jesus disse: eis que eu vou vos preparar lugar. Jesus disse que na casa do meu Pai há muita morada. Então quer dizer que você esteja preparado para um lugar que Jesus já disse como é lá, que Deus já revelou como vai ser lá. Lá não se dá em casamento, tudo isso ele disse coisas do reino para você. Então, que você possa desfrutar da palavra do Senhor e tomar posse, porque a Bíblia diz que Deus amou você, o mundo, de tal maneira que deu seu único filho. Se sinta amado por Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Que você se sinta guardado, protegido pelos anjos do Senhor. Que você possa entender, irmãos, que Jesus deixou escrito. O próprio Jesus venceu o diabo dizendo que está escrito. Está escrito isso, e Jesus deixou isso para você. Tome posse daquilo que Jesus deixou. Nesse versículo, que é o foco da mensagem, eu acredito que Pedro morreu velho, de idade, desfrutando da vida que Jesus falou para ele, que você vai morrer velho, Pedro, não se preocupa não.
O temor era grande na época de matarem os discípulos, né? De correrem, de darem fim aos discípulos. E existia esse temor entre eles, mas Jesus tranquilizou o coração de Pedro, dizendo que Pedro ia viver muito, ia até ficar velho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e aonde quer que você esteja, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de orar com você em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor de todas as coisas, Pai da eternidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a Ti as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo aquele que ora comigo agora, em nome do Senhor Jesus, protege nossas vidas, Pai. A Bíblia diz, Tua palavra diz que os Teus anjos acampam ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal, em o nome santo de Jesus. Protege-nos, Pai, com Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Cobre-nos, Pai, com o Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Pelo sangue de Jesus, toda doença, toda armadilha que esteja levantada contra as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro o arco, eu corto a lança, queimo o carro do inimigo no fogo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Você que está passando por algum problema, em nome do Senhor Jesus, eu digo a esse problema, vai embora dessa vida, para a glória de Deus, vai embora. Jesus Cristo faz parte dessa vida, saia dessa vida, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus. Eu a declaro liberta, em o nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe.